Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Mais uma vez, nos deparamos com este tema já refletido nesta semana, a oração. Porém, Jesus aborda aqui um aspecto extraordinário da oração, em que ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Quando orar, não use muitas palavras, dito por Jesus Cristo. Muitos se utilizam desta passagem até para criticar nosso jeito de meditar o terço, por exemplo, e outras práticas de oração. Não é isso que Jesus Cristo está criticando. As muitas palavras pode de fato expressar uma imaturidade na fé. Pessoas que rezam usando muitas palavras como se fosse uma repetição, um muçulmano, um judeu citando a Torá no propósito de decorar aquela passagem, como se decorando fosse um instrumento de garantia da salvação. Jesus observa, não é isso que faz um cristão ser mais santo, mais puro, mais maduro. O que de fato Jesus nos apresenta, e aqui ele ensina, a oração do Pai Nosso nos traz esta urgência de saber rezar. Muitas pessoas gastam longos períodos de oração fazendo pedido a Deus, pedindo, Senhor, como se a oração fosse colocando Deus na obrigação de nos atender ali nas nossas necessidades. O próprio Jesus diz, olha, Ele sabe muito bem do que você precisa muito antes que você o peça. Ou seja, a nossa oração, ela não pode faltar como expressão de gratidão a Deus. A oração, ela deve ser enriquecida no seu propósito e sentido mais profundo, agradecendo a Deus. É assim que nós devemos rezar. Por isso, quando eu me dirijo a Deus chamando de Pai Nosso que está no céu, ao mesmo tempo me proponho a viver o amor pela prática do perdão, confiar na providência divina, o pão nosso de cada dia, abrir o meu coração para que Deus então trabalhe a minha vida, que eu seja lapidado por esta luz, esta força, aquilo que a minha boca expressa. E é claro, uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A boca fala do que o coração está cheio. Tem pessoas que se dão o direito de fazer momentos de oração reclamando a Deus, expressando às vezes os dramas e as frustrações da própria vida. É verdade, meus irmãos, aquela oração, quando nós achamos que quando nós paramos para rezar, tem que ser um Pai Nosso, tem que ser uma Ave Maria, uma Santa Maria, como se fosse um manual único. É verdade, o Pai Nosso foi ensinado por Jesus Cristo e devemos rezar em todas as circunstâncias da vida. Está aqui no Evangelho. E é até bom nós sabermos quais são as palavras. Jesus diz, de fato, se vós não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará, Se você perdoa, você será perdoado. Se você não perdoa, você não será perdoado. É dito por Jesus Cristo. E aqui está, um pouco no centro desta oração, a prática do perdão. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoarei aqueles que me ofenderem. Então, se eu rezo sem o propósito de viver daquilo que eu pronuncio como oração, isto é incoerente. Então, eu diante de Deus, eu devo expressar sim as minhas limitações. Não é que Deus desconheça tudo aquilo que nós pronunciamos na oração. Deus conhece, está dito por Jesus Cristo. Agora eu preciso viver daquilo que eu pronuncio como ato de fé. Esta é a parte difícil. Viver o que minha boca pronuncia. E a oração do Pai Nosso, ela tem este sentido tão forte e profundo que atribui a sua autoria ao próprio Jesus Cristo. Quando nós dizemos, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. De onde vem? Vem aqui
do Evangelho de autoria de Mateus. Então foi ele que ensinou. E quando que esta oração apareceu na vida de Jesus, que ele ensinou aos apóstolos, foram eles que pediram: Senhor, quando nós formos rezar, como nós devemos rezar? De tanto os apóstolos e os discípulos verem Jesus rezando, um dia eles pediram para que Jesus ensinassem a rezar. E aí surgiu a oração do Pai Nosso, né? Esta oração ensinada por Jesus Cristo, ela não é uma repetição de palavras, não é um propósito de decorar palavras como se fosse suficiente para levar a pessoa à eternidade, mas acima de tudo, pela prática de oração ou da oração, eu amadureço na fé, me torno uma criatura mais consciente da urgência e necessidade de viver o amor, o perdão e a caridade. Meus irmãos, hoje a igreja lembra as beatas irmãs Teresa, Malfada e Chança, que nasceram em Portugal, tiveram as suas vidas muito marcadas por realidades de proteção, de amor, de carinho por parte da sua família. Uma delas casou com o rei e depois, então, separada, devolvida por a igreja declarar nulo o casamento, foi marco de um conflito em Portugal. Ambas recolhidas no convento, pela prática da oração, elas estabeleceram a paz naquele lugar. Procuremos viver então, meus irmãos, a nossa fé pela oração, não uma oração de pronúncia superficial de palavras, mas acima de tudo procuremos expressar, né, que a boca fale do que o nosso coração esteja cheio de esperança, de confiança, de fé, de amor e o propósito de concretizar aquilo que nós procuramos em Deus, né? Viver acima de tudo o amor e o perdão. Que Deus te abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.